Seja
presença dele. Seja adorado, Jesus. Seja amado. Mais grande, Jesus. Privilégio de glória, a tua presença manifesta no céu. Te exaltamos, Senhor. Te realizamos, Senhor. Quão grande é o Senhor. Cante comigo, quão grande é o Senhor. Todos vejam quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Cante comigo, quão grande é o Senhor.
Te adoro, te adoro, ó Senhor. Levanta sua voz mais alto para ele bem forte, diga. Te essa noite, tu vens receber nossa adoração, nossa exaltação, porque tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo poder. Até os céus te adoram, te exaltam, porque tu és digno. A Bíblia nos fala que os querubins e os serafins estão 24 horas dizendo: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. Nós queremos te adorar aqui, meu Pai. Porque tu és digno, tu és maravilhoso, porque os seus feitos são grandes, porque tu és Deus milagroso, porque tu nos amaste, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Jesus, eu te adoro por tudo que tem que sou, graças a ti, Senhor, Senhor Jesus. Aleluia. Santo tu és. Glória a Jesus. A exaltar o teu nome. Glória a Deus. Santo. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por podermos entrar, Senhor, ao trono da tua graça através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Podemos ter acesso, Senhor, à tua santidade. Amém. Acesso, Senhor, a poder louvar, a falar de ti. Muito obrigada, Pai. Agora, Senhor, continua falando conosco através da tua palavra. Usa, Senhor, os meus lábios, Senhor, para que eu possa, Senhor, falar aquilo que tu queres para a minha vida. Amém. Oh, glória. Senhor, servos e de quem está. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Pedro, Pode sentar. está desligado. Só ali. Aleluia. Oh, que glória, né? Aleluia. Aleluia. O louvor tem isso, né? O louvor, ele chega quando a gente sente a presença do Senhor. Amém. Louvor à adoração. Hoje foi um louvor de adoração. E isso agrada o coração de Deus. Aleluia. A paz do Senhor para vocês, a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui hoje. Para poder sentir, hoje eu já poderia sair daqui, oh glória, na unção do Senhor. Glória a Deus. Porque quando a gente canta, quando nós louvamos, parece nada, mas irmãos, mas existe todo um agir de Deus enquanto você louva. Quando você fala da santidade do Senhor, o Senhor vai agindo, o Senhor vai operando.
Então louve, né? Como canta a Cassiane, né? Nossa irmã em Cristo lá, pastora Cassiane. Vamos louvar a Deus no meio da tribulação. Vamos louvar a Deus no meio de todas as perseguições, porque no louvor há libertação. Amém. No louvor o Senhor opera. Glória a Deus. Amém. Eu esqueci de pegar o óculos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler em primeiro livro de Samuel. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22, versículo 1 e 2. Louvado seja o teu nome, Senhor. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, 22, até o versículo 5, tá? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa, 2 moabitas, e disse ao rei dos moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai, entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui é um relato em que Davi, em um exato momento da vida dele, ele teve que se afastar e ir para um local chamado Caverna de Adulão. Caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. Mas antes de Davi chegar na Caverna de Adulão, é interessante que, se nós formos ler toda a vida de Davi, desde dele lá nas ovelhas, lá no campo, né, guardando as ovelhas de seu pai, da sua casa, da sua família, até o que o Senhor prometeu para ele fazer, e tudo que o Senhor fez, as guerras que ele lutou, o gigante que diante de todo o exército de Israel ele conseguiu, em nome de Jesus, vencer. Então Davi, ele tinha uma promessa, e mais do que uma promessa, ele tinha realmente sido ungido já como rei. E agora o rei deveria estar onde? No palácio. E agora o rei vai para uma caverna de Adulão, se refugiar. A vida de Davi, nós vemos que foi um jovem. A Bíblia diz que Davi, ele é colocado como um homem segundo o coração de Deus. Então imagine, segundo o coração de Deus. Davi, ele era de uma família de muitos outros irmãos fortes, bonitos, de boa aparência. E mostra, pelo que a gente lê a história, que o pai de Davi não era, nem os irmãos dele não eram muito achegados a Davi. Porque Davi, ele era jovem, e ele foi colocado para cuidar de ovelhas. Algo que naquela época era feito até por um escravo, ou por alguém, um trabalhador lá do pai ou da família, porque era um lugar de perigo. Quem cuidava de ovelhas só tinha um perigo o quê? De ursos, de leões, como Davi teve. E de repente, né, o Senhor, com toda a história que nós conhecemos do rei Saul, diante de Deus, foi reprovado e perdeu o seu trono. E Deus já não achou mais graça para aquele rei e chamou o profeta Samuel para ungir o rei Davi.
E ele vai até Davi para ungí-lo. Para ungir, não sabia que era Davi, chega na casa do seu pai, eles iam comer até sem a presença de Davi, talvez o mais esquecido dos irmãos. Está aqui todos os filhos, está aqui todos os filhos, diante do profeta, do homem de Deus, e eles, do sacerdote, do homem de Deus, é o pai de Davi. Ele oculta Davi, aonde que o Senhor teve que entrar com providência através da revelação e falou: não vou sentar à mesa enquanto você não buscar lá o Davi. Quer dizer, Davi não precisava nem estar lá, porque na cabeça daquela família, Davi jamais seria Davi que seria ungido rei. E Davi foi ungido ali, porque o Senhor mesmo disse que não olhava a aparência, como o próprio profeta que foi ungir achou que era o mais alto, o mais forte, um com aparência demais, né, de rei, e ali era o menino, né, o Davizinho. O Davizinho foi ungido. Interessante que até ele ser ungido, até ele chegar a rei, olha o caminho que ele passa. Caminhos que talvez Davi, mas interessante, irmãos, que uma das coisas que a gente pensa, vê aqui, que muitas vezes as promessas do Senhor na nossa vida, o Senhor já tem nos dito o que vai fazer, mas o Senhor não diz os passos que nós vamos passar até chegar nela. Porque talvez se o Senhor falasse que quando o pai ou alguém lá fosse avisar: Davi, olha, vem que está te chamando para ser ungido, o rei, para ser ungido pelo profeta. E quando ele foi ungido, ele falou: mas Senhor, como é que pode? Agora olha só, sou eu, vou passar por todas essas afrontas a ponto de ser perseguido, né? Davi, ele vai por toda a direção de Deus, ele vai para perto vai lá na guerra, onde estava em guerra, e ali viu Golias afrontando todo o exército de Israel, onde os seus irmãos eram também um dos soldados lá, e ele só foi levar comida. Ele era tipo um leve trás assim de recado só. O pai dele mandou que ele levasse comida, e ele ouviu o rei, ele ouviu a afronta de Golias, ele ouviu a afronta ao Deus de Israel, aquele exército e a Deus de Israel. Interessante que quando ele quer falar sobre isso, quando ele diz a respeito desse negócio, quando ele ouve e ele fica muito indignado, o próprio irmão dele, o irmão dele diz assim: pronto, já vem você, seu presunçoso, chama ele de presunçoso, já sei, seu coração é mau. Olha, totalmente diferente do que Deus via no coração de Davi. Quando Deus viu o coração de Davi como um coração segundo o coração de Deus, o irmão dele chegou a dizer: o seu coração, você é presunçoso, seu coração é mau, o que você veio fazer aqui? Certo, mas nós vamos falar sobre aqui, a caverna de Adulão. E aí ele vence Golias, né? Nós vemos chega lá no exército. Davi começa a sobressair diante, né, do rei, e o rei começa o quê? Ficar enciumado, com muitos ciúmes, porque as mulheres cantavam para Davi: o rei matou 1000, mas Davi matou 10.000, e assim Davi foi crescendo aos olhos do povo como o melhor, não porque ele era presunçoso, mas era porque era já a vontade de Deus nesse negócio. E agora chega Davi a ponto de ser tão perseguido para ser morto, e diz a história que a perseguição não foi de um dia, não. A perseguição durou mais de 10 anos. Mais de 10 anos ele sendo perseguido para ser morto pelo rei. E aonde ele sai e vai para o Vale de Elá. O Vale de Elá era um complexo de cavernas. Então era um local que tinha complexo de caverna, que era mais de uma caverna, muitas. Tanto que quando diz que com ele depois chegaram 400 homens, esses 400 homens poderiam ter vindo o quê? Com seus filhos, com as suas mulheres. Então deram em torno até mais de 1000.
E esse complexo de caverna, eram muitas cavernas, e ali ele achou essa caverna, a caverna de Adulão, aonde o nome já significa refúgio. E Davi entra nessa caverna para se refugiar. Davi, que tinha sido ungido pelo profeta, aonde tinha matado um gigante de uma maneira mesmo milagrosa do Senhor. Davi que estava vencendo todas as guerras. Davi que já estava diante do povo, das pessoas, sendo visto como um grande guerreiro de luta, de autoridade, sem temor, sem medo, agora se refugia. E interessante, irmãos, que essa situação de Davi, né, ao invés de estar no palácio, mas estar numa caverna, em primeiro lugar, ele procura um lugar de refúgio. Quantas vezes na nossa vida, apesar de tudo que o Senhor tem nos prometido, de toda a nossa certeza, fé, glória, hoje cantamos animados, louvamos ao Senhor, mas diante da perseguição, diante das lutas, diante da nossa situação, da nossa vida, muitas vezes nós precisamos ir para a caverna mesmo, para o lugar de refúgio. E o Salmo 46 diz o quê? Quem é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia? O Senhor. O Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus de refúgio, socorro bem presente. O Salmo 9, versículo 9 diz também que o Senhor é um alto refúgio para o oprimido. Então ele estava se sentindo oprimido, ele estava se sentindo perseguido, e ele vai para a caverna. Interessante que como é uma caverna? Alguém aí já entrou numa caverna? Eu tive a oportunidade de entrar numa caverna. Essa caverna lá em Manaus, né, Amazonas e tal. Então tinha uma caverna dentro de uma floresta onde tinha umas quedas d'água. E essa caverna é muito conhecida, eu não lembro o nome agora, mas todos os turistas vão lá ver. Então é muito extensa. E também já entrei em uma outra caverna. E essas cavernas, elas são muito escuras. Elas são o quê? Só tem abertura mesmo, né? Só tem abertura. E você entra, para entrar na caverna, a primeira coisa, se você for procurar saber, para qualquer um arqueólogo, como é que faz para se quiser explorar uma caverna ou entrar, tem um material básico que não pode faltar. Vocês imaginam qual é? Ah, exatamente. Alguma coisa que dê o que? Luz, que ilumine, porque é escura a caverna. Então já tem que entrar com isso na mão. Hoje o irmão leu em Daniel, o senhor lembra o capítulo e o versículo para o senhor ler? O que nós vemos a respeito do Senhor? Nosso Deus, o que ele é? Luz. Não diz? Nas trevas, o Senhor é luz. Então é essa luz que Davi, ele teve que entrar na caverna, no lugar de refúgio, onde Deus iria falar com ele, onde ele ia ser tratado pelo Senhor, mas não podia faltar o que? A luz. Nós sabemos que a luz, ou o fogo também, né? É luz, quem é? O Espírito Santo. Então no momento de refúgio nosso, no momento de estarmos na caverna de Adulão, o que você não pode deixar faltar é o quê? A presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é a luz do Espírito Santo, é o brilho do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vai tratar com você, que vai falar conosco. E diz, irmãos, que esse fogo, essa luz que é o Espírito Santo, com certeza Davi está lá com ela. E para também a caverna, ela não é um local que eu entro aqui e já termina aqui, né? A caverna, ela é um lugar que tem o quê? Uma extensão, uma profundidade, né? Você vai entrando, então tem um local, eu imagino pelo tamanho da caverna deveria ser grande, porque ele entra nessa caverna e fica lá refugiado. Então essa descida para a caverna, essa caminhada para ir entrando cada vez mais a nível de profundidade na caverna, também nós podemos dizer que é a nossa intimidade com Deus.
a nossa profundidade em conhecer o Senhor, a nossa profundidade de intimidade, de estar com o Senhor. E é isso através do que? De descermos. Nós precisamos descer para que o Senhor, o que em intimidade conosco, trabalhe conosco. Davi ali, ele teve que estar ali, porque Deus tinha algo para ele reservado depois que ele saísse daquela caverna. E interessante que para que tem que descer? Por que tem que descer? Nós somos na mão do nosso Deus como vaso, e Ele é o nosso olheiro. Jeremias 18 fala sobre isso. Então, como vasos na mão do olheiro, nem tudo, a gente pensa que está tudo muito bem. Por que eu ainda não recebi a minha vitória? O Senhor já falou em nada, e eu estou aqui nessa perseguição, nessa luta. Mas foi um momento de tratamento do Senhor na vida dele. Davi, ali naquele local, o Senhor talvez, como homem, poderia falar: não, tá tudo certo, já tenho lutado, já tenho vencido, vou conquistar agora o reino. O Senhor tinha algo ainda para fazer na vida dele, para dar a vitória a ele, a vitória maior que era, o reino. Já tinha dado a ele, mas para que ele colocasse em suas mãos. Porque pela fé também, é como Davi já tinha sido ungido. E nós já temos a certeza de vitória, porque Jesus já pagou na cruz isso. É independente do seu esforço. Não é o seu esforço, não é com o nosso esforço. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo Jesus, nós já podemos já dizer: Senhor, muito obrigado. Mas o que falta? Às vezes você ainda está o que? Na caverna de Adulão. Mas lembre que a caverna de Adulão é lugar de refúgio. Mas é lugar de refúgio, mas é o lugar que ele ficou? Não. A caverna de Adulão, ela é um local também de passagem só. Não é para ficar na caverna. Não é para ele permanecer lá. E aqui os primeiros versículos aqui do capítulo 22, diz que quando ele chega, logo, quando os irmãos ouviram falar disso, que ele estava lá, a família dele já foi procurá-lo. Foi procurar. Então, houve até uma reconciliação. Porque se vamos ler aqui em 1 Samuel 17, 28, que nós vamos ver o que Eliabe, aquilo que eu narrei para vocês, de que quando Davi chega ali no campo e vê o Golias afrontando Deus vivo, e aí ele começa a perguntar o que estava acontecendo, quem vai ganhar mesmo, quem lutar e vencer esse gigante? E o irmão dele fica indignado. E as palavras do irmão, qual foi? Pastor, pode ler, por favor? Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Está vendo? Então, essa era a visão dos irmãos ou deles em relação a Davi. Poucas ovelhas, quer dizer, não é nada. Deixou lá suas poucas ovelhinhas lá no deserto e veio o quê? Para que ver aqui? Já sei a sua presunção, o que a maldade que tem no seu coração, quer dizer, sem visão nenhuma de quem era Davi e do que Deus tinha preparado para a vida dele. E apesar de que nesse momento aí ele já tinha sido ungido lá na casa dele pelo profeta, mas mesmo assim, olha como que o irmão falou. E agora ele lá na caverna de Adulão, os irmãos diz que eles foram ali, toda a casa de seu pai desceram para ele. Desceu para quê? Para também receber refúgio. Então foi um local também em que houve ali reconciliação. Deus mudou ali a visão daquela família. E a ponto de Davi solicitar e pedir a um rei lá que guardasse a família dele até, interessante que ele diz, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Gente, isso aqui é muito lindo, porque ele sabia que estava nas mãos de Deus.
Então, se você está na caverna, se eu estou na caverna de Adulão, eu preciso saber ou esperar até o momento em que Deus há de dizer o que vai fazer com você. Aleluia. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são de morte, que os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos bons, muito mais além dos nossos. E aí Ele diz, olha, eu vou voltar depois, porque até Deus, eu preciso saber o que Deus vai fazer comigo, em outras palavras, né? Davi disse, estou nas mãos do Senhor, eu estou aqui nas mãos do Senhor. E ali ele ficou refugiado no Senhor. E aí diz também que se ajuntaram a eles, mas começou a se ajuntar homens que estavam, diz assim a palavra, que se achavam em aperto, homens endividados e todos os homens de espíritos desgostosos. Já pensou? Poderia falar, mas meu Deus, que povo é esse que foi logo junto de Davi? Davi já estava refugiado, já estava naquela situação de perseguição, e ainda vem 400 desgostosos, quer dizer, intimamente, né, a vida, a alma, né, quebrada, partida, vamos dizer aí, todos deprimidos, né, que o desgosto traz depressão, traz ansiedade. Eles não tinham recursos financeiros para ajudar Davi nem nada, outros problemáticos. Todos esses tipos de homens vieram para formar um exército. Todos ali, aonde? Na caverna de Adulão. Talvez na caverna de Adulão a gente chegue nessa situação. Desgostoso. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente já nem sabe, né? Pensa até que não vai acontecer mais nada, ou então já não tem mais a fé. Quando diz aqui que muitos, né, sem recursos até financeiro mesmo, olha e vê para um lado e outro já não tem nada, as finanças estão, né, não tem trabalho, não tem nada, não estou vendo uma dificuldade, outras as dificuldades da alma, de problemas, ou quando diz aqui os apertos, quantos apertos, quantas dificuldades, e eles foram para lá. Mas ninguém saiu assim não, porque diz a palavra de Deus que estes mesmos homens que foram lá para a caverna de Adulão, depois se tornaram os valentes de Davi. Os valentes de Davi, vamos ler em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 18, que diz que narra que eram os da caverna de Adulão também. Né? Alguns deles, então, ali formou-se o quê? Os valentes de Davi. Então, se nós entramos na caverna de uma forma, uma necessidade, com um problema, saiba que você vai sair como um valente de Deus. Amém. Um valente de Deus. E aqueles homens ali foram honrados, os nomes deles estão escritos, todos escritos aí nesse capítulo de 2 Samuel. E aí o que acontece? Adulão é um lugar para se permanecer? Não. É como um vale, né? A gente passa no vale, mas ninguém é para morar e fazer casa no vale. Ninguém é para fazer casa na caverna de Adulão. Caverna de Adulão é um momento que Deus, talvez, você já pode ter saído ou ainda está, ou está pegando as coisas para ir embora. Ou alguns entrando, mas saiba que é uma passagem. Caverna de Adulão é passagem, você não vai ficar. Amém. Você não vai ficar, você já entrou lá com uma promessa. Amém. Davi já entrou lá ungido como rei. Davi não ia sair de lá de outra forma. Davi estava ali esperando que o Senhor ia dizer o que ia fazer com ele. Chegou o momento disso? Chegou. O que aconteceu? Vai o profeta Gade, vai lá à porta lá da caverna e fala: Davi, sai da caverna. Sai da caverna, pode sair. Sai da caverna. O seu lugar não é aí. Amém. Deus, chegou a hora agora da sua vitória. Então, se você está nessa caverna e acha que não vai sair, saia da caverna. Amém. Chegou a hora de sair. Se você estiver entrando, entre dando glória a Deus, porque você vai sair. Caverna não é o lugar que vai ficar.
ficar na caverna de Adulão. É necessário passar? É, porque muitas vezes Deus vai falar conosco lá, vai nos preparar, vai quebrar o vaso, né? Aquele vaso que acha que está muito bonito, mas que tem alguma coisinha que Deus precisa fazer melhor. Ele vai quebrar o vaso, ele vai mostrar que é ele que vai fazer. Dependência de Deus. Caverna de Adulão mostrou ali Davi na dependência de Deus. Já pensou se Davi fizesse que ele já sabia? Ah, eu é rei, então deixa eu pegar agora essa tropa aqui, ir lá, lutar, fazer com as minhas mãos. Mas ele esperou o que? O momento de Deus. Amém. Muitas vezes, nessa espera, na caverna que você está, você quer fazer com as suas mãos, ou quer sair dela por você mesmo. Espera a voz do Senhor falando: sai da caverna, chegou a hora, sai da caverna para a vitória.